Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicar ou não a crise de choro do bebê. Você que está aí grávida ou acabou de ter um bebezinho, inevitavelmente em algum momento você vai ter que lidar com uma crise de choro. Alguns bebês mais, outros bebês menos, mas elas fazem parte aí dos primeiros meses. Na grande maioria das vezes, gente, não vai ter nenhum problema com o seu bebê. É uma crise de choro que faz parte aí da comunicação, da forma de expressão do seu bebê. Eu falo bastante sobre isso em alguns posts aqui no Pediatria Leve, se quiser dá uma olhadinha aí. Mas enfim, hoje eu tô querendo falar sobre usar ou não remédios na crise de choro. Se a gente pensar que a gente não tá falando de uma doença, não faz nenhum sentido eu usar remédio, certo? E aí, quais são as minhas formas de acalmar um bebê? Para você que me segue aqui no Pediatria Leve, você já sabe do conceito de esterogestação, que diz que os bebês precisam terminar a gestação fora do útero, mais ou menos nos 3 primeiros meses. E aí, como é que a gente vai acalmar esse bebê? Usando técnicas que vão recriar o ambiente uterino. Então, tem 3 pilares básicos e as técnicas vão variar aqui em torno. Balanço, contenção e barulho do útero, né? Aplicativo, ligar o aspirador de pó, ligar o secador, enfim. Tudo que vá aqui contemplar esses três conceitos aí, essas 3 técnicas. Sling, sentar na bola de pilates com o bebê no colo, para você que não sabe, põe essa na lista, no checklist lá das coisas de acalmar o bebê. E aí quando o bebê começar a chorar, eu vou começar a tentar acalmá-lo por essa técnica, por essas técnicas, por esse caminho, né, do fisiológico, porque eu não tô falando de uma doença. Nem sempre esse checklist vai resolver, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Existem algumas medicações que eu posso abrir mão, que são homeopáticas, fitoterápicas, e essas entram aí nessa ordem. Então, primeiro eu vou para as tentativas comportamentais de acalmar meu bebê, depois eu entro na área das medicações. Então, eu vou lá no meu homeopático, no meu floral, nas minhas gotinhas, enfim, no que eu tiver para o momento da crise. Tá, e se não funcionar, vai ter dia, gente, vai ter um dia, uma madrugada, enfim, que não vai funcionar. E aí existe a opção das medicações alopáticas. O que são alopáticos? Anti-inflamatório, analgésico, nenhum pediatra vai falar que é certo a gente usar isso, e não é. A gente tem que evitar ao máximo chegar nesse nível do checklist. Mas vai ter algum momento que isso vai acontecer. Eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que não. E eu não tô lá na sua casa, no meio da madrugada, pra te dar esse sermão todo aqui. E enfim, e as crises de choro mobilizam muito, mobilizam a família, demora pra gente tolerar isso no bebê. A gente fica desesperado. Então, em alguns momentos, você vai abrir mão dessas medicações. Mas precisa ser a exceção e precisa estar no final da nossa cadeia de tentativas para acalmar, certo? Porque não faz sentido nenhum eu ficar usando medicação como primeira tentativa para um choro, enfim, para uma situação que muito provavelmente não seja doença. Muito importante ter sempre o acompanhamento de um pediatra, tá bom? Eu tô aqui falando num âmbito super geral. Mas é isso, tá bom? Vamos encarar essa crise de choro aí. Força para todo mundo e a gente deixa as medicações alopáticas bem longe da nossa vista. Um beijo!